Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 121, segundo Macabeus, de 9 a 12. Bora lá? Segundo Macabeus 9. Por essa mesma ocasião, voltava Antíoco da Pérsia, coberto de vergonha, pois, entrando na cidade que se chamava Persépolis, ele havia tentado saquear o templo e apoderar-se da cidade. O povo, porém, se revoltou e pegou em armas, para defender-se. Com isso, Antíoco viu-se forçado pelos habitantes dessa região a começar uma retirada humilhante. Encontrando-se perto de Ecbatana, soube da derrota de Nicanor e do exército de Timóteo. Num arroubo de cólera, resolveu desforrar imediatamente nos judeus o mal que lhe haviam feito os que o tinham obrigado a fugir. Deu ordem ao condutor de seu carro de prosseguir sem parar, a fim de conseguir o mais depressa possível seu intento. Na realidade, a sentença do céu já havia caído sobre ele. Exclamava com presunção: Assim que chegar, farei de Jerusalém o sepulcro dos judeus. Mas o Senhor, Deus de Israel, que tudo vê, feriu-o com um mal implacável e misterioso. Mal acabara de pronunciar essas palavras, aconteceu que ele foi assaltado por atrozes dores nas entranhas e agudos tormentos no interior. E era muito justo, pois ele mesmo havia rasgado as entranhas aos outros por inauditos tormentos. Todavia, em nada desistiu de sua arrogância. Pelo contrário, sempre cheio de soberba, exalava contra os judeus o fogo de sua cólera e ordenava que se apressasse a caminhada. Repentinamente, caiu da carroça, arrancado pela violência da corrida. Na queda fatal, quebrou todos os membros. O homem que, pouco antes, julgando-se acima da natureza humana, pensava poder dominar as frotas do mar e pesar as montanhas nos pratos de sua balança, ei-lo agora estendido sobre a terra, em seguida levado numa liteira, provando assim aos olhos de todos o poder de Deus. Chegou a tal ponto que o corpo vivo do ímpio fervilhava de vermes, e as carnes se soltavam em pedaços entre dores atrozes. O mau cheiro da podridão, que enchia o ar, causava náuseas ao exército. Aquele que até há pouco sonhava tocar os astros do céu, agora ninguém podia suportá-lo por causa do mau cheiro que dele saía. Foi então que, derribado, ele começou a perder o orgulho excessivo e a compreender melhor, torturado sob os castigos de Deus pelos constantes sofrimentos. Incapaz de suportar sua própria infecção, é justo, disse ele, submeter-se a Deus e, como simples mortal, não se querer igualar a ele. O celerado rezava ao Senhor, de quem não haveria de receber compaixão. Prometia dar a liberdade à cidade santa, para a qual ele se encaminhava, a fim de arrasá-la e fazer dela um sepulcro. Dizia ele que tornaria iguais aos atenienses todos os judeus que havia julgado indignos de sepultura e bons para serem atirados com seus filhos às aves do céu e aos animais selvagens como pasto. Ornaria com ricas prendas aquele templo que havia despojado antes. Restituiria multiplicados os vasos sagrados. Proveria com suas próprias rendas todas as despesas necessárias para os sacrifícios. Além disso, ele mesmo se tornaria judeu e percorreria todos os lugares habitados, proclamando o poder de Deus. Mas suas dores não se atenuavam porque o justo castigo de Deus pesava sobre ele. Então, desesperado, em vista de seu estado, escreveu aos judeus a seguinte carta: verdadeira súplica, assim exarada. Aos dedicados súditos judeus, saudações, bem-estar e felicidade, da parte de Antíoco, o rei e chefe do exército. Se vós e vossos filhos passais bem, e se vos sucedem todas as coisas como desejais, agradeço a Deus, em quem ponho minha esperança. Quanto a mim, estou prostrado pela doença, mas me lembro com prazer dos vossos sentimentos de respeito e de benevolência para comigo. Ao voltar das regiões da Pérsia, surpreendido por um mal cruel, julguei necessário providenciar a segurança de todos. Não me desespere de meu estado. Desculpem. Não que me desespere de meu estado. Ao contrário, tenho a firme esperança de restabelecer-me desta enfermidade. Todavia, me lembro de que meu pai designava seu sucessor cada vez que partia em expedição às províncias superiores.
Ele queria que, no caso de uma desgraça ou má notícia, os habitantes do país não se perturbassem, uma vez que soubessem a quem confiar os negócios. Eu sei, ademais, que os príncipes que me rodeiam e os vizinhos do reino estão de atalaia e espreitam os acontecimentos. Por isso, já designei meu filho Antíoco para rei, a quem, em outras ocasiões, confiei e recomendei a maior parte de vós, quando partia para outras terras. A ele escrevi a carta abaixo transcrita. Rogo-vos, portanto, e peço que, em memória de meus benefícios para convosco, tanto gerais como particulares, tenhais para com meu filho a mesma benevolência que para comigo. Pois estou convencido de que ele seguirá minhas intenções e agirá convosco com moderação e humanidade. Assim, esse carrasco e blasfemador pereceu miseravelmente, diante das montanhas, em meio àqueles sofrimentos que ele mesmo havia infligido aos outros. Filipe, seu amigo de infância, trasladou seu corpo. Em seguida, partiu para o Egito, para junto de Ptolomeu, Filometor, para escapar ao filho de Antíoco. Segundo Macabeus 10. Sob a proteção do Senhor, Macabeu e seus companheiros retomaram, o templo e a cidade. Destruíram os altares que os estrangeiros haviam edificado na praça pública, como também os troncos sagrados. Após terem purificado o templo, erigiram outro altar para os holocaustos. Utilizaram uma pedra para tirar faíscas das quais eles se serviram para oferecer os sacrifícios, após 2 anos de interrupção. Queimaram o incenso, reacenderam as lâmpadas e recolocaram os pães da proposição. Feitas essas coisas, prostraram-se por terra e suplicaram ao Senhor que não mais os entregasse a semelhantes calamidades, mas, se recaíssem nas ofensas, que corrigisse com brandura, sem entregá-los às mãos das nações ímpias e bárbaras. Foi no dia do aniversário da profanação do templo pelos estrangeiros, isto é, no dia 25 do mês de Casleu, que eles o purificaram. Prolongaram as cerimônias e os festejos por 8 dias, mas na ocasião da festa dos tabernáculos, recordando-se de que, pouco antes, na ocasião dessa festa, a- habitavam nas montanhas e nas cavernas como animais selvagens. Foi assim que, levando ramalhetes, ramos verdejantes e palmas, cantavam hinos àquele que lhes havia concedido a dita de purificar o seu templo. Decretaram por um edito público a toda a nação judia que esses mesmos dias fossem solenizados em cada ano. Acabamos de narrar as circunstâncias da morte de Antíoco, cognominado Epífanes. Vamos agora proceder à narrativa dos acontecimentos sucedidos sob Antíoco Eupator, filho desse sacrílego, resumindo o que se refere aos males da guerra. Assim que subiu ao trono, esse príncipe pôs à frente dos negócios do reino um certo Lisias, ao qual nomeou também governador militar e chefe da Celecíria e da Cilícia, porque Ptolomeu, apelidado Macron, tomando a iniciativa de se mostrar justo para com os judeus, em vista da perseguição movida contra eles, procurou governá-los em paz. Mas, pelos favoritos do rei, ele havia sido denunciado a Eupator. Por outro lado, taxado muitas vezes de traidor, por ter deixado Chipre, que lhe fora confiada por Filometor, e se ter posto a serviço de Antíoco Epífanes. Assim, não podendo exercer com honra seu alto posto, envenenou-se e morreu. Mas Gorgias, tornado comandante do exército nestas paragens, tomava consigo tropas estrangeiras e aproveitava-se de todas as ocasiões para guerrear os judeus. Os idumeus, senhores de várias fortalezas importantes, em combinação com ele, molestavam os judeus, acolhiam os exilados de Jerusalém e mantinham um estado de guerra contínuo. Então, Macabeu com seus companheiros atacaram as fortalezas da Idumeia, após haver rezado e invocado o auxílio de Deus. Atacaram-nas vigorosamente, apoderaram-se de todas, repeliram os que combatiam sobre as muralhas e massacraram os que caíam em suas mãos. Mataram não menos de 20.000 homens. 9.000 fugitivos pelo menos haviam procurado abrigo em 2 fortalezas, equipadas com o necessário para resistir ao cerco. Macabeu deixou Simão, José e também Zaqueu e seus companheiros para expugná-los e dirigiu-se para onde se exigia mais a sua presença. Todavia, os companheiros de Simão, seduzidos pelo dinheiro, deixaram-se corromper por alguns dos que se
achavam nas torres da fortaleza e, mediante a soma de 70.000 dracmas, deixaram escapar muitos deles. Ouvindo essas notícias, Macabeu acusou-os diante da assembleia dos chefes de terem vendido seus irmãos a troco de dinheiro, entregando os inimigos à liberdade. Comprovada sua traição, mandou executá-los e, em seguida, tomou conta das duas cidadelas. Coroadas de êxito as lutas de ambos os lados, ele matou mais de 20.000 homens nas duas fortalezas. Anteriormente vencido pelos judeus, Timóteo coligou copiosas tropas estrangeiras e reuniu na Ásia uma numerosa cavalaria, indo em direção à Judéia com a intenção de conquistá-la pelas armas. Com a sua chegada, Macabeu e seus companheiros cobriram a cabeça com terra e cingiram os rins com sacos, em sinal de prece. Em seguida, prostrados aos pés do altar, rogaram a Deus piedade para com eles, pedindo que se declarasse inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários, conforme a promessa formal da lei. Terminada a oração, empunharam as armas, retiraram-se para bem longe da cidade e detiveram-se ao chegar perto do inimigo. Ao despontar a aurora, travaram combate aos dois lados, contando uns com o êxito e a vitória, por causa de sua valentia e do socorro do Senhor, e os outros entregando-se ao combate, apoiados do próprio furor. No auge do combate, viram os inimigos aparecer no céu 5 magníficos guerreiros, montados em cavalos ajaizados, com freios de ouro, que se colocaram à frente dos judeus. Postando Macabeu no meio deles e protegendo-o com suas armas, tornavam-no invulnerável. Ao mesmo tempo, lançavam dardos e raios sobre os inimigos, cegando-os, gerando entre eles a confusão, pondo-os em desordem. Foram, pois, mortos 20.500 soldados e 600 cavaleiros. O próprio Timóteo fugiu para uma praça muito forte, chamada Gazara, cujo comandante era Quérias. Macabeu e os que se achavam com ele cercaram a fortaleza durante 4 dias, enquanto os que se encontravam nela não cessavam de blasfemar e injuriar, confiados em seus muros. Amanhecendo, porém, o quinto dia, um grupo de 20 jovens do exército de Macabeu, inflamado de cólera por causa dessas blasfêmias, atirou-se corajosamente contra a muralha e massacrou todos os que apareciam à sua frente. Outros subiram do mesmo modo o muro, atearam fogo às torres, acenderam fogueiras, nas quais queimaram vivos os blasfemadores. Outros ainda arrombaram as portas, fizeram entrar o restante do exército e ocuparam a cidade. Mataram Timóteo, que se escondera em uma cisterna, e também seu irmão Quérias e Apolófanes. Após essa façanha, cantaram hinos e cânticos ao Senhor, que havia operado grandes prodígios em favor de Israel, concedendo-lhe a vitória. Segundo Macabeus 11. Decorrido algum tempo, Lisias, tutor e parente do rei, regente do reino, sentindo muito pesar pelo que tinha acontecido, reuniu aproximadamente 80.000 homens e toda a sua cavalaria e se pôs a caminho contra os judeus. Estava resolvido a transformar Jerusalém numa cidade grega, submeter o templo a um imposto semelhante aos dos templos pagãos e oferecer um leilão, a cada ano, a dignidade de sumo sacerdote. Sem refletir no poder de Deus, ensoberbecia-se com a multidão de sua infantaria, seus milhares de cavaleiros e 80 elefantes. Penetrando, pois, na Judéia, aproximou-se de Betsur, que é uma praça forte, a cerca de 5 esquenos das vizinhanças de Jerusalém, e sitiou-a. Logo, porém, que Macabeu e os que estavam com ele souberam que Lisias sitiava suas fortalezas, rogaram ao Senhor, juntamente com o povo, entre gemidos e lágrimas, para que ele se dignasse enviar um bom anjo para salvar Israel. O próprio Macabeu foi o primeiro a pegar em armas, encorajando os demais a se exporem ao perigo com ele, para socorrer seus irmãos. Atacaram todos com ânimo resoluto. Ainda não se haviam afastado de Jerusalém, quando apareceu diante deles um cavaleiro vestido de branco, empunhando armas de ouro. Então, bendisseram todos juntos ao Senhor, e repletos de coragem, sentiram-se prontos a transpassar não só os homens, mas os mais ferozes animais e até muralhas de ferro. Marcharam, pois, em ordem de batalha, com esse auxiliar enviado do céu pelo Senhor misericordioso.
Como leões, atiraram-se sobre os inimigos, trucidaram 11.000 infantes e 600 cavaleiros, e forçaram os demais a fugir. A maior parte destes, feridos, sem armas, pôs-se a salvo. O próprio Lisias salvou-se, fugindo vergonhosamente. Mas Lisias era inteligente. Refletiu, pois, na derrota e concluiu que os hebreus eram invencíveis porque o Deus poderoso combatia com eles. Enviou-lhes uma proposta em condições justas, prometendo-os persuadir o rei e tornar-se amigo deles. Macabeu aceitou todas as propostas de Lisias, vendo nisso apenas utilidade, porque tudo o que ele mesmo pedira por carta a Lisias em favor dos judeus, o rei concedera. Eis em que termos Lisias escreveu aos judeus. Lisias ao povo judeu, saudações. João e Absalão, vossos mensageiros, entregaram-me vossas propostas e rogaram-me que as cumprisse. Expus, portanto, ao rei tudo o que devia comunicar-lhe, e ele anuiu a tudo o que era possível. Se vós, pois, permanecerdes nessas boas disposições para com o Estado, continuarei doravante a obter-vos favores. Eu incumbi vossos mensageiros e os meus de tratarem convosco as cláusulas da proposta e os pormenores. Passai bem. Ano 148, aos 24 do mês de Dioscoro. Era este o conteúdo da carta do rei. O rei Antíoco a seu irmão Lisias, saudações. Tendo partido nosso pai para junto dos deuses, desejamos que os povos que pertencem ao nosso reino possam dedicar-se tranquilamente aos seus negócios. Soubemos, no entanto, que os judeus resistem em adotar os costumes helênicos, conforme a decisão de nosso pai, mas preferem conservar suas tradições e pedem que lhes deixemos seus costumes. Querendo, pois, que esse povo viva igualmente em paz, decretamos que o templo lhes seja restituído e que possam viver segundo as leis de seus antepassados. Farás bem em lhes mandar mensageiros, para concluir a paz com eles, de modo que, conhecendo nossas intenções, fiquem tranquilos e voltem sem receio a seus afazeres. Eis a carta do rei ao povo judeu. O rei Antíoco, ao conselho dos anciãos e aos demais judeus, saudações. Fazemos votos que estejais passando bem. Também nós estamos com boa saúde. Contou-nos Menelau que desejais retornar aos vossos negócios. A todos os que vierem para o meio deles até o dia 30 do mês de Xântico, eu estenderei a mão. Permito também aos judeus que usem seus próprios alimentos e sigam seus costumes, como outrora. Nenhum deles será molestado por transgressões passadas. Incumbi Menelau de ir tranquilizar-vos. Passai bem. Ano 148, no dia 15 do mês de Xântico. Do mesmo modo, os romanos enviaram aos judeus uma carta nesses termos: Quinto Mêmio e Tito Mânio, legados romanos, ao povo judeu, saudações. Damos nosso assentimento a tudo o que Lisias, parente do rei, vos outorgou. Quanto ao que ele julgou necessário submeter ao rei, envia-nos alguém sem demora, a fim de que, após um exame, possamos falar-lhe de modo mais vantajoso para vós, porque vamos para Antioquia. Apressai-vos, pois, em nos enviar mensageiros para que saibamos bem quais são vossos desejos. Passai bem, ano 148, no dia 15 do mês de Xântico. Segundo Macabeus 12. Concluídos esses tratados, voltou Lisias para junto do rei e os judeus voltaram aos trabalhos dos campos. No entanto, chefes militares locais como Timóteo e Apolônio, filho de Geneu, bem como Jerônimo e Demofonte, e além destes, o cipriarca Nicanor, não lhes davam trégua nem os deixavam viver em paz. Por outro lado, os habitantes de Jope praticaram a seguinte infâmia: convidaram os judeus que habitavam entre eles a subirem com suas mulheres e filhos para barcas que eles haviam preparado. Não davam a entender qualquer má intenção escondida, mas pareciam proceder, seguindo uma decisão votada pela cidade. Os judeus, pacíficos e sem suspeitarem, anuíram, mas quando chegaram ao alto mar foram afogados em número de 200 pelo menos. Mal soube Judas do crime praticado contra a gente de sua nação, convocou seus homens. Depois de ter invocado a Deus, justo juiz, foi contra os carrascos de seus irmãos e de noite ateou fogo ao porto, incendiou as embarcações e passou a fio da espada os que ali se haviam refugiado. Como a cidade mesma estivesse fechada,
afastou-se, mas com a intenção de voltar e exterminar todos os habitantes de Jope. Por outro lado, informado de que os habitantes de Jamnia queriam tratar do mesmo modo os judeus que viviam com eles, atacou-os naquela mesma noite e incendiou o porto e a esquadra. De Jerusalém, que dista 240 estádios, podia-se observar o clarão de fogo. Percorridos já 9 estádios, no seu avanço contra Timóteo, lançaram-se sobre eles os árabes em número de pelo menos 5.000, a pé e 500 a cavalo. Travou-se um combate violento, mas com a ajuda de Deus, os soldados de Judas venceram-nos. Vencidos, os árabes lhe pediram paz, prometiam dar gado aos judeus e os auxiliarem de outras maneiras. Crendo que, na verdade, eles lhe poderiam ser úteis, Judas aceitou a paz com eles e, concluída esta, regressaram às suas tendas. Em seguida, atacou Judas uma cidade forte, chamada Caspim, cercada de muralhas, habitada por uma mistura de povos. Confiados na firmeza de seus muros e na abundância de suas provisões, os sitiados mostraram-se excessivamente grosseiros contra as tropas de Judas, lançando-lhes injúrias, blasfêmias e palavras ímpias. Judas, juntamente com seus, invocaram o grande Senhor do mundo, que, no tempo de Josué, derribou os muros de Jericó sem arietes nem máquinas de guerra. Depois investiram furiosamente contra a muralha. Uma vez senhores da cidade, pela vontade de Deus, praticaram uma horrorosa carnificina, a ponto de um tanque vizinho, com a largura de 2 estádios, parecer cheio de sangue que ali se derramou. Dali, após uma marcha de 750 estádios, chegaram a Cáraca, onde habitavam os judeus chamados Tubianos. Não se encontraram ali, todavia, Timóteo. Ele tinha-se retirado sem ter conseguido nada, mas deixara num posto uma guarnição muito forte. Dositeu e Sosípatro, que comandavam tropas de Macabeu, foram atacar esse posto fortificado e mataram todos os homens que Timóteo ali havia colocado, isto é, mais de 10.000. Macabeu dividiu então seu exército e confiou a cada um deles uma parte. Em seguida, foi contra Timóteo, acompanhado de 120.000 infantes e 2.500 cavaleiros. Logo que teve conhecimento da chegada de Judas, Timóteo conduziu as mulheres, as crianças e as bagagens para o lugar chamado Carnion, porque era um lugar tornado inexpugnável pelos desfiladeiros e de acesso muito difícil. Quando apareceu o primeiro exército de Judas, o terror apoderou-se logo dos inimigos, porque aquele que vê todas as coisas manifestou-se a seus olhos. Puseram-se imediatamente em fuga desordenada, ferindo-se constantemente uns aos outros e transpassando-se com suas próprias espadas. Judas perseguiu encarnicidamente esses malfeitores, matando e massacrando até 30.000 deles. O próprio Timóteo caiu nas mãos dos soldados de Dositeu e de Sosípatro, aos quais pediu com grandes instâncias deixá-lo partir são e salvo, porque tinha em seu poder em seu poder os pais e mesmo os irmãos da maior parte deles, que poderiam ser maltratados. Dava-lhes numerosas garantias e prometia libertar seus prisioneiros sem fazer-lhes mal. E com isso, soltaram-no para salvar seus irmãos. Em seguida, Judas atacou Carnion e o templo de Atargates e massacrou 25.000 homens. Depois dessa perseguição e matança, conduziu suas tropas diante de Efron, cidade fortificada, onde habitava Lisias e gente de todas as nações. Jovens robustos, colocados em frente da muralha, defendiam-na valentemente, enquanto dentro havia grande provisão de máquinas de guerra e projéteis. Os judeus invocaram o soberano que tem o poder de aniquilar as forças dos inimigos. Tornaram-se senhores da cidade e mataram ali 25.000 homens. Dali partiram eles para alcançar a cidade de Citópolis, a 600 estádios de Jerusalém. Todavia, os judeus que habitavam ali atestaram que os citopolitanos haviam usado de benevolência para com eles e os haviam tratado com deferência no tempo da perseguição. Judas e os seus agradeceram, pois, a estes e o exortaram a perseverar nessas disposições para com os de sua raça. Em seguida, entraram em Jerusalém, porque a festa
da semana se aproximava. Passada a festa de Pentecostes, foram contra Górgias, chefe militar da Idumeia. Este saiu-lhes ao encontro com 3.000 infantes e 400 cavaleiros. Travou-se uma batalha na qual pereceram alguns judeus. Dositeu, um dos cavaleiros de Baquenor, muito corajoso, apoderou-se de Górgias e, retendo-o pela clamide, arrastava-o à força, a fim de capturar vivo o maldito. Quando se precipitou sobre ele um cavaleiro da Trácia, que lhe decepou um ombro, e Gorgias fugiu para Marisa. No entanto, as tropas de Esdrim, que combatiam há muito tempo, achavam-se fatigadas. Então, Judas suplicou ao Senhor que se mostrasse seu aliado e os guiasse no combate. Começando a entoar cantos na língua pátria e lançando o grito de guerra, atirou subitamente sobre os soldados de Gorgias e obrigou-os à retirada. Depois disso, reunindo seu exército, Judas alcançou a cidade de Odalã e, chegando o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Desculpem. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas. E puseram-se em oração para impor-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta. Enviaram a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecessem um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois, se ele não julgasse que os novos ressuscitaram, teria sido vão ou supérfluo na reza por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguardava os que morrem piedosamente. Era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.